Você já continuou insistindo em alguma coisa só porque tinha medo de ser vista como alguém que desistiu? Um relacionamento, um trabalho, um sonho, uma amizade. Às vezes a gente permanece, não porque ainda faz sentido, mas porque acreditamos que desistir é fracassar. Foi só depois de viver algumas das maiores mudanças na minha vida que eu descobri uma coisa: nem toda desistência é uma derrota. Durante muito tempo eu acreditava que as pessoas fortes nunca desistiam, que insistir era sempre a melhor escolha. Mas a vida foi me mostrando outra realidade. Existem momentos em que insistir demonstra coragem, mas existem momentos em que insistir também apenas prolonga um sofrimento que já acabou. E perceber essa diferença exige muita sabedoria. Hoje, antes de gravar esse vídeo, eu pedi aqui 3 cartas que fossem algo que me direcionasse para falar sobre esse tema, além de tudo aquilo que eu já vivi na minha vida. E a primeira carta que veio foi aqui a carta da Lua. E ela me fez pensar em todos aqueles momentos em que a gente não consegue enxergar com clareza. Porque aqui a Lua traz uma sensação de confusão emocional. Quando o medo fala mais alto, quando a dúvida toma conta, quando a gente continua andando no escuro, porque olha, essa carta aqui é a noite, a lua fala da noite, da escuridão. Então, muitas vezes a gente se encontra nesse estado aqui, tá tudo escuro, a gente tá cheia de dúvida, o medo gritando e a gente continua andando aqui nesse escuro. Mas depois veio a carta aqui dos caminhos. E essa carta aqui me lembrou que sempre chega um momento em que nós precisamos fazer uma escolha. Porque não decidir também é uma decisão. E aqui, por último, veio a carta do coração. A carta da cura. Como se a vida estivesse dizendo para você: existe um tipo de paz que só chega depois que você aceitar, deixar ir aquilo que já cumpriu o seu papel. Eu acho que ninguém nos ensina que desistir de um caminho não significa você desistir da vida. Às vezes significa exatamente o contrário, significa você escolher viver. Porque existe uma diferença entre você abandonar um sonho e abandonar uma versão da sua vida que já não combina com quem você se tornou hoje. Eu olho para minha própria história e percebo quantas vezes eu precisei desistir. Não dos meus valores, nem daquilo que Deus colocou no meu coração, mas muitas vezes das expectativas, dos planos, desistir das ideias que eu tinha sobre como a vida deveria acontecer. E olhando para trás hoje, eu percebo que algumas das melhores coisas que vivi só foram possíveis porque eu tive coragem de soltar aquilo que já não fazia mais sentido. Talvez hoje você esteja insistindo apenas porque você tem medo do julgamento, do que vão dizer, do tempo que você já investiu, ou de você admitir que você mudou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está insistindo porque ainda existe amor, propósito e esperança nessa situação? Ou apenas porque você tem medo de desistir? Essa resposta pode mudar muita coisa na sua vida. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nem toda porta fechada é um fracasso. Algumas são uma direção. Talvez Deus não esteja tirando alguma coisa de você hoje. Talvez Ele esteja abrindo um espaço para algo que você ainda não consegue enxergar. E hoje eu quero te deixar apenas uma pergunta.
O que você continua segurando por medo de parecer que fracassou? Isso ainda está alimentando a tua vida ou apenas está prolongando a sua dor? Pense nisso. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui o seu like, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando de coragem para tomar uma decisão. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva aqui nesse canal. Todos os dias eu estou aqui compartilhando coisas que ninguém nos ensinou, que a gente vai aprendendo com a nossa vida, mas que podem transformar a forma como nós olhamos para nossa própria história. E me conta aqui nos comentários, você já precisou desistir de alguma coisa para finalmente encontrar a sua paz? Talvez a sua história seja exatamente a esperança que uma outra pessoa precisa encontrar no dia de hoje. Um grande abraço, gratidão por você estar aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.